Verão de 1944. Ucrânia Ocidental. Exausto por dias de insônia, o comandante do blindado pesado de artilharia autopropulsada, Ivan Gromov, apertava os manípulos da mira panorâmica com tanta força que seus dedos estavam brancos de tensão. Através da ótica, ele focalizava a cruz negra, distorcida pela névoa de calor, estampada na blindagem frontal do veículo de vanguarda inimigo. O estrépito metálico e pesado das lagartas alheias rasgava impiedosamente o silêncio denso da floresta. O tempo parecia congelar, comprimindo-se em um único e longo suspiro que queimava os pulmões ressecados. A tripulação dispunha de apenas alguns segundos para desferir o primeiro golpe, fatal e esmagador, contra a coluna em marcha de 230 soldados inimigos. A tensão nervosa martelava as têmporas como uma marreta invisível. Devido à concentração extrema, suas mãos tremiam levemente. O suor salgado e acre inundava as frestas estreitas dos periscópios, ardendo sem dó nos olhos inflamados. O organismo humano operava no limite, à beira do colapso total. O menor erro do motorista nos manetes, ou um dedo trêmulo do artilheiro, denunciaria imediatamente a posição de tiro. Em um piscar de olhos, 46 toneladas de aço soviético deixariam de ser um predador à espreita para se tornarem uma vala comum em chamas para 5 homens vivos. O motor estava desligado. Um silêncio ensurdecedor zumbia nos ouvidos, pressionando os tímpanos com mais força que a própria atmosfera. A armadilha mortal fora calculada com uma precisão matemática e uma engenharia gélida e absoluta. A máquina de várias toneladas estava enterrada profundamente no solo seco até os paralamas, totalmente oculta por amplas redes de camuflagem densamente entrelaçadas com galhos frescos de carvalho. O inimigo avançava despreocupado pela baixada. O setor de tiro direto era rigidamente limitado por um corredor estreito entre os troncos grossos de árvores centenárias. Distância, 400 cravados. O sussurro seco e rachado do artilheiro arranhou com dificuldade o silêncio abafado da cabine. Mantenho da frente na mira. Munição perfurante. Rosnou Gromov, rouco, sem desviar os olhos da ocular de borracha por um segundo sequer. Não atire sem minha ordem direta. Eles estão vindo em coluna cerrada. As saias laterais estão expostas. Esperar. Aguentar e esperar. Os ângulos de mira horizontal, severamente limitados pelo design do veículo, não permitiam à tripulação qualquer margem para erro. Se a coluna parasse antes do ponto calculado ou acelerasse bruscamente, o canhão de várias toneladas simplesmente não teria tempo físico para girar. Gromov sentia o peso colossal da máquina em cada célula do corpo. O projétil perfurante, pesando quase 50 quilos, já havia ecoado ao ser introduzido na culatra de aço. O calibre de 152 mm do obuseiro canhão garantia penetração total em qualquer blindagem inimiga naquela distância, mas era o primeiro disparo que precisava ser paralisante. O clique pesado da trava de segurança sendo liberada soou no espaço escaldante como uma sentença final para o inimigo que se aproximava. Para a própria tripulação, aquele som metálico seco marcava o ponto de não retorno. O ar dentro da cabine apertada vibrava com a tensão interna extrema. Uma falha repentina quebrou toda a geometria perfeita da emboscada. Por trás da larga blindagem frontal do tanque alemão de vanguarda, surgiu inesperadamente uma motocicleta pesada com sidecar e metralhadora. Os motociclistas reduziram a velocidade bruscamente e começaram a escanear lentamente a linha da floresta através da ótica. A distância diminuía rapidamente. 300 metros. 250. Comandante, eles estão nos farejando, exalou o motorista, cujos dedos agarravam os manetes até as juntas ficarem brancas. Fique parado, cortou Gromov, curto e grosso. O olhar atento do oficial alemão através do binóculo deslizava milímetro a milímetro pelo subbosque de carvalhos, movendo-se diretamente em direção ao abrigo camuflado. Aquele minuto pareceu durar um ano inteiro. Gromov via claramente o brilho fosco das lentes do binóculo inimigo.
Movimento dentro da cabine, um reflexo acidental do sol nos periscópios, e projéteis pesados voariam imediatamente contra a posição. O municiador paralisou como uma estátua, segurando o próximo projétil nos braços baixos. O metal espesso da carcaça esquentara tanto sob os raios do sol que queimava a pele através do tecido da túnica. A motocicleta parou bruscamente no acostamento. O oficial baixou o binóculo e ergueu a mão direita com autoridade. A coluna de várias toneladas começou a reduzir a marcha com um estrondo metálico. O plano perfeitamente ajustado de um massacre surpresa em movimento desmoronava naquele instante. Gromov cerrou os dentes até sentir dor nos maxilares. Ele traçou instantaneamente uma nova trajetória de tiro. Se atacasse agora, a infantaria inimiga se dispersaria rápido e cercaria a máquina imobilizada. Se esperasse, o reconhecimento certamente descobriria a camuflagem. Chega de conversa! Alvo, blindado! A voz do comandante soou como o golpe de um ferrolho. Ele moveu a retícula da mira para a esquerda, visando com precisão absoluta a junção vulnerável entre a torre e o chassi do tanque de vanguarda. O ângulo de impacto do pesado projétil perfurante contra a blindagem inclinada precisava ser perfeito. Ricochetes não eram permitidos. Era necessária a penetração total, com a detonação garantida de toda a munição. A guerra é um trabalho físico sujo, que não tolera emoções. Dentro da cabine abafada, só havia espaço para o cálculo de engenharia e a execução mecânica e sem alma da tarefa. O dedo de Gromov parou imóvel a 1 milímetro do metal frio do gatilho. O oficial inimigo no sidecar da motocicleta parada pegou um isqueiro e acendeu um cigarro com desdém. Uma fina fumaça azulada subia verticalmente. O vento quente mudou de direção de forma imprevisível. Uma rajada traiçoeira levou a nuvem de fumaça para o lado da emboscada, agitando levemente a rede de camuflagem empoeirada sobre o longo cano da arma pesada. A rede velha escorregou traiçoeiramente alguns centímetros fatais, expondo o metal fosco do maciço freio de boca. Gromov parou de respirar instantaneamente. Ele via claramente pela ótica como o oficial subitamente retesou todo o corpo. O cigarro mal fumado caiu imediatamente de seus dedos enfraquecidos. O inimigo virou a cabeça bruscamente, encarando fixamente a sombra artificial sob os carvalhos centenários. Sua boca se abriu para um grito de alerta. A distância era de exatamente 150 metros. O ponto de não retorno fora ultrapassado definitivamente. A paralisia mortal da espera foi substituída instantaneamente pelo instinto animal de sobrevivência. Os nervos humanos finalmente cederam sob a pressão colossal. O dedo do comandante esmagou a tecla fria do mecanismo de disparo até o fim. O recuo da memória golpeou com força. A Kharkiv pré-guerra dissolveu-se na fumaça acre das lembranças. O engenheiro-chefe de projetos da fábrica de blindados, Ivan Gromov, atirou os desenhos sobre a mesa com violência. As linhas do chassi do novo tanque médio permaneceriam inacabadas para sempre. A guerra total começava. O criador despiu o paletó de trabalho, prometeu rigidamente à esposa que voltaria vivo e caminhou em silêncio para o vagão de carga gelado. O matemático talentoso tornou-se instantaneamente uma engrenagem na máquina de destruição. Os primeiros combates moeram impiedosamente qualquer ilusão humana em poeira sangrenta. No outono de 1941, seu T-34 recebeu um projétil perfurante alemão direto no compartimento do motor. A blindagem espessa foi rompida. Vapores de diesel explodiram em chamas. Gromov chutou a escotilha da torre travada, caindo na terra congelada como uma tocha humana. O motorista e o radiooperador ficaram para trás, queimando vivos na caixa de aço incandescente. Gromov apagou o fogo em seu macacão, pressionando o rosto queimado contra a lama outonal. Ele ficou ali, imóvel, ouvindo a munição de seu próprio veículo explodir com um uivo metálico selvagem. Aquele som queimou para sempre nele a capacidade de sentir a dor da perda. No lugar das emoções humanas,
surgiu um cálculo técnico frio e maníaco. Cicatrizes horrorosas repuxavam seu rosto queimado. O comando logo percebeu o pedantismo anormal do tanquista sobrevivente. Gromov não ouvia mais o estrondo das explosões. Ele ouvia maniacamente a frequência de operação dos motores alheios. Pelo som das lagartas batendo, ele identificava sem erro o grau de desgaste das engrenagens na transmissão de um tanque alemão a centenas de metros. Essa audição técnica animal fez dele o candidato ideal para operar um tipo de equipamento de combate fundamentalmente diferente. Confiaram-lhe 46 toneladas de aço blindado dos Urais, um canhão autopropulsado pesado, uma caixa blindada surda e desajeitada, sem torre giratória, armada com um canhão obuseiro monstruoso. A máquina é pesada, lenta e completamente cega, disse o comandante do batalhão ao entregar o veículo. Ela não é cega, só exige cálculos precisos, cortou Gromov secamente ao aceitar o prontuário. O engenheiro compreendia minuciosamente a física daquela massa. A alta pressão específica sobre o solo inevitavelmente fazia o pesado autopropulsado atolar profundamente na terra encharcada. O centro de gravidade era deslocado para a frente por causa do canhão. O menor erro do motorista em uma manobra brusca arrancava instantaneamente a lagarta da roda-guia. Gromov forçava sua nova tripulação a treinar a sincronia de ações por semanas, até a exaustão. Ele batia nas mãos dos subordinados por qualquer movimento desnecessário. O mecanismo humano dentro do casco de aço precisava operar sem folgas. Não restava nada do Criador. O engenheiro transformara-se em um açougueiro implacável, usando as leis da física para destruir o inimigo. De volta à realidade abafada da emboscada atual, a preparação desta posição de tiro levara 7 horas de trabalho forçado, contínuo na floresta noturna. Gromov pessoalmente, rastejando de joelhos, medira cada setor de tiro, fincando estacas metodicamente no solo seco. O ângulo de mira horizontal do canhão era de apenas 10 graus. A peça quase não se movia para os lados. Se o inimigo saísse desse setor estreito, o autopropulsado se tornaria um alvo enorme e indefeso. O ex-projetista transformara magistralmente essa deficiência crítica em uma sentença de morte para o adversário. Ele encurralara a máquina na garganta mais estreita de um desfiladeiro florestal. O setor é estreito demais. Se eles pararem de lado, não vamos alcançá-los. Arquejou o artilheiro, limpando a testa molhada de suor. Eles não vão parar. O solo na baixada é instável. Eles vão seguir colados em uma única trilha, sentenciou o comandante de forma monótona. Ele calculou sem erro o peso da blindagem inimiga que se aproximava. Os veículos alemães não arriscariam fisicamente sair da estrada de terra firme para o acostamento pantanoso. Eles mesmos se alinhariam na linha de tiro ideal. Gromov calculou matematicamente a parábola de voo do projétil de 40 quilos. Levou em conta a derivação, o desgaste do raiamento do canhão, a temperatura da carga de pólvora, distância, velocidade do vento lateral, umidade do ar. Dezenas de parâmetros convergiam para um único ponto pulsante na retícula da mira. A máquina tornara-se um instrumento cirúrgico. Um rangido surdo e repentino quebrou o cálculo perfeito. O motor do tanque alemão de vanguarda mudou de tom. O motorista inimigo percebeu um arame rompido enrolado na lagarta e instintivamente puxou o manete esquerdo. O tanque deu um solavanco para o lado com um rugido, as lagartas rasgando a turfa. O chassi saiu traiçoeiramente do setor de tiro medido por meros 3 metros. A fórmula matemática da morte sofreu uma rachadura fatal. O artilheiro girou o volante freneticamente, mas o canhão bateu secamente no limitador do mantelete blindado. O alvo escapou da retícula. O ângulo de mira esgotara-se. Gromov percebeu. O autopropulsado estava paralisado. E em poucos segundos, o artilheiro alemão notaria o abrigo e giraria o canhão. A licença curta golpeou o estômago, quebrou costelas. O caminho vindo do fronte exauria as últimas reservas. 3 dias de solavancos contínuos em caminhonetes geladas
desgastaram o organismo ao limite. Gromov saltou no cruzamento familiar. Faltavam exatamente 300 metros pela trilha batida até seu quintal. O ar mudou de densidade bruscamente. Em vez do cheiro habitual de fumaça de lenha, as narinas foram queimadas por um odor de queimado pesado e acre. Aquele cheiro estava entranhado em seu subconsciente. É assim que cheira a blindagem destruída. É assim que cheira a matéria orgânica incinerada. Gromov acelerou o passo, passando para uma corrida pesada. A rua familiar transformara-se em um corredor preto e calcinado. Dezenas de casas foram varridas da face da terra. Chaminés de tijolos pretos erguiam-se solitárias de uma camada uniforme de cinzas cinzentas. Gromov invadiu seu quintal. O portão de madeira não existia mais. No lugar da cerca, estacas pretas e carbonizadas projetavam-se tortas. No lugar da casa, bocejava uma enorme cratera fumegante. Cinzas cinzentas cobriam o solo em uma camada espessa. O silêncio batia nos tímpanos com mais força que uma explosão. O quintal estava absolutamente morto. Gromov deu o primeiro passo sobre as cinzas. A bota pesada quebrou uma tábua carbonizada. Vidro esfarelava-se sob a sola. Na borda de um monte de cinzas, jazia um pequeno objeto disforme. Gromov ajoelhou-se. Uma boneca de pano. Metade do vestido virara cinzas. O rosto do brinquedo derreteu com a temperatura monstruosa, transformando-se em um nódulo sem forma. Era um objeto de sua filha de 5 anos. Os dedos do comandante cravaram-se no tecido enegrecido. A matéria desintegrou-se instantaneamente em pó cinzento. A respiração parou. Os pulmões recusavam-se a aceitar o ar envenenado. Um ruído artificial atrás de si o fez agir por instinto. O corpo operava a revelia da consciência. Giro brusco, saque do coldre, o cano pesado da pistola apontado para a fonte do som. De um porão soterrado por tijolos quebrados, rastejou uma sombra curvada. O velho Petro, vizinho do outro lado da rua. O homem parecia um cadáver vivo. A pele esticava-se sobre as maçãs do rosto como pergaminho. O lado direito do rosto era uma queimadura contínua, arroxeada e úmida. Os olhos olhavam para o vazio absoluto. O velho arquejava pesadamente. Cada respiração era uma dor física. Atrasado! A voz do vizinho contundido cortou o ouvido como metal enferrujado. 2 dias atrasado. Quem? As palavras saíram curtas. As cordas vocais de Gromov foram apertadas por um aro de ferro. Tanquistas, com as cruzes. 23ª Divisão Panzer. Encurralaram as mulheres e crianças num celeiro grande. O velho foi tomado por uma tosse terrível que lhe rasgava o peito. Saliva escura misturada com fuligem escorria pelo queixo. Ele agarrou a manga do capote de Gromov com dedos trêmulos. Um oficial comandava. Major Weber. Ele ria. Eles formaram um circo, bebiam schnapps e gargalhavam. Depois, dispararam o lança-chamas. Direto nas portas trancadas. Ninguém saiu. As suas também estavam lá. As duas. As palavras perfuraram a blindagem da razão. O psiquismo não suportou a sobrecarga. Os fusíveis internos queimaram com um estalo seco. O engenheiro, o marido amoroso e o pai morreram ali mesmo, na neve suja. Restou apenas uma carcaça física vazia. Um mecanismo biológico projetado para a destruição. Gromov virou as costas para o vizinho em silêncio. Caminhou até o quadrado do alicerce do antigo celeiro. Caiu de joelhos nas cinzas quentes. Tirou as luvas. Começou a remover metodicamente os escombros fumegantes com as mãos nuas. Estilhaços afiados de telha e pregos enferrujados cravaram-se na carne. A pele das palmas das mãos estourou. Sangue escuro inundou os carvões pretos, cauterizando-se instantaneamente pelo calor residual. Gromov arremessava vigas carbonizadas, arrancava as unhas, esfolava a pele até a carne.
A dor foi totalmente bloqueada pelo sistema nervoso. A mente registrava friamente apenas o volume da massa deslocada. Um quintal de cinzas. 200 quilos de madeira. Os músculos das costas sofreram uma cãibra selvagem, mas as mãos ensanguentadas continuavam a trabalhar com a rítmica implacável dos pistões de um motor a diesel. A mais de meio metro de profundidade, os dedos retalhados tocaram algo duro. Fragmentos de ossos queimados. Uma massa fundida de tecido e cinzas. Gromov não emitiu um único som. O rosto transformou-se em uma máscara de pedra. Nenhuma lágrima brotou nos olhos inflamados. As glândulas lacrimais secaram para sempre. Ele extraiu os restos enegrecidos com cuidado, com precisão matemática. Colocou-os sobre um poncho de lona. A compaixão humana desapareceu. Um vácuo absoluto formou-se em seu interior. Nascia uma máquina de vingança. Gromov pegou a pá de sapa. Golpeou a terra gelada com fúria, até que a lâmina de aço perdesse o corte nas pedras. Colocou o embrulho de lona na cova rasa. Cobriu com torrões congelados. Compactou o pequeno monte com suas botas ferradas. Um silêncio mortal pairou sobre a sepultura sem nome. 23ª Divisão Panzer, Major Weber. Pronunciou Gromov para o vazio. A voz soou seca, sem entonação. Não era a ameaça de um homem morto de dor. Era um plano de combate aprovado para a aniquilação total. Uma lei física que inevitavelmente entraria em vigor. O medo da própria morte ardeu até virar cinzas. Em seu lugar, cristalizou-se uma fúria gélida e ultra-precisa. Gromov levantou-se do chão. Agora, cada segundo de sua existência estava rigidamente subordinado a uma única tarefa: encontrar, queimar até os alicerces, reduzir a pó cinzento. O abrigo do comando o recebeu com um cheiro abafado e pesado de tabaco barato, corpos sujos e terra úmida. Ivan Gromov cruzou o limiar baixo em silêncio. Sobre a mesa de madeira tosca, diante do comandante do regimento de artilharia autopropulsada pesada, caiu um punhado de cinzas pretas com um baque surdo. O major desviou bruscamente os olhos vermelhos de sono do mapa topográfico. O rosto de Gromov parecia uma máscara mortuária esculpida em granito cinza. Os olhos inflamados olhavam através do homem, fixando-se apenas em um objetivo final. 23ª Divisão Panzer da Wehrmacht. A voz de Gromov soou extremamente seca, sem uma única entonação humana. Major Weber, eles queimaram minha família viva. Essa coluna torna-se meu alvo pessoal. Nada de insubordinação, capitão. Cortou o comandante do regimento, levantando-se pesadamente da mesa. Temos ordens estritas do comando da frente. Manter a defesa do quadrado designado. Nada de incursões. Vou pegar minha máquina e sair para a interceptação, com ordem ou sem ela. Gromov bateu com o punho pesado na tábua de carvalho da mesa. Um lápis vermelho quebrou-se com um estalo seco. Conheço minuciosamente a rota atual deles. Sei como eles pensam. O ar no bunker apertado comprimiu-se ao limite. A rígida subordinação militar quebrou-se contra a fúria granítica e primitiva do engenheiro. O comandante do regimento olhou nos olhos absolutamente mortos de seu melhor subordinado e viu ali uma prontidão gélida para ignorar imediatamente o tribunal militar e o pelotão de fuzilamento. O major sentou-se de volta no banco de madeira, lenta e pesadamente. Em silêncio, puxou para si uma pequena pilha de radiogramas. Os guerrilheiros deram a localização exata a 1 hora. O comandante do regimento não levantou o olhar para Gromov. Quadrado 73. Estão indo para a ponte de pontões. Você tem exatamente 24 horas. A ordem foi recebida. A dura escola soviética de construção de tanques criara originalmente esses monstros de aço impenetráveis justamente para marchas da morte implacáveis como aquela. 46 toneladas de aço pesado dos Urais arrancaram com um rugido ensurdecedor. O motorista pisou fundo no pedal duro da fricção principal. O motor a diesel de 12 cilindros rugiu com esforço,
lançando uma coluna espessa de fumaça preta e azulada no céu cinzento. O pesado autopropulsado iniciou uma investida sem precedentes e exaustiva, através dos pântanos podres e intransponíveis de Polese. Aquilo não era mais uma manobra tática de flanco. Era pura violência física contra a tecnologia complexa e o frágil organismo humano. As lagartas largas rasgavam impiedosamente a turfa preta e viscosa. A enorme máquina inclinava-se ameaçadoramente, mergulhando os balancins de aço na lama fétida do pântano com um som úmido. Gromov estava de pé na escotilha aberta do comandante, corrigindo o curso com frases curtas e ríspidas. Os elos pesados das lagartas deslizavam e rangiam sobre troncos de árvores podres e submersos. A transmissão uivava prolongadamente no limite extremo da resistência do metal. A temperatura do óleo no motor subia rapidamente em direção à marca vermelha crítica. Dentro da cabine blindada apertada, o inferno imperava. Os ventiladores fracos não davam conta do fluxo denso de gases de escape. O ar estava saturado com vapores tóxicos de óleo diesel, fuligem de pólvora e cheiro de borracha queimada. Uma falha repentina atingiu os nervos. A lagarta direita perdeu tração no solo firme e começou a girar loucamente no pântano sem fundo. A máquina começou a tombar para o lado direito. Temperatura em 110. O motor vai estourar! Britava o motorista por cima do estrondo ensurdecedor do diesel, engasgando com uma tosse seca. Mantenha a rotação! Não tira o pé! Berrou Gromov no intercomunicador barulhento. O motorista perdeu subitamente a consciência devido à severa privação de oxigênio e ao calor insuportável. Sua cabeça caiu inerte diretamente sobre os manetes de aço. O pesado autopropulsado deu um solavanco brusco para a esquerda, pronto para atolar definitivamente até o teto no pântano fatal. Gromov mergulhou instantaneamente na cabine enfumaçada. Ele empurrou o corte mole do motorista para o lado com brutalidade e agarrou com força os manetes de aço escaldantes. O engenheiro sentia fisicamente cada batida forçada do diesel agonizante. Ele jogou com as altas rotações, com uma precisão de joalheiro, arrancando a massa de várias toneladas da armadilha de lama mortal para o solo firme, usando apenas os nervos. Os músculos das costas sofreram uma queimbra selvagem pela resistência monstruosa das fricções duras. A máquina rugia, tremia convulsivamente em todo o seu chassi, mas avançava implacavelmente, saindo para o terreno seco e aberto. A perseguição frenética continua noite adentro. A máquina segue com precisão o rasto ainda quente das lagartas e migas. Gromov extrai do canhão autopropulsado uma velocidade absolutamente impensável. O consumo do escasso combustível excede todas as normas imagináveis. O metal espesso da blindagem está em brasa. A tripulação exausta trabalha em um automatismo puramente reflexo, passando de mão em mão um cantil amassado com água morna que tem gosto de óleo de máquina. Cada quilómetro desta marcha infernal consome meses de vida. Eles seguem nos calcanhares de carrascos cruéis, reduzindo a distância com a metodicidade implacável de um mecanismo de relógio. A armadilha de aço se fecha com um estrondo metálico ao amanhecer nebuloso. A interceptação de rádio noturna é finalmente confirmada por contacto visual direto. Uma enorme coluna blindada alemã rasteja pesadamente para dentro de uma depressão profunda na floresta e desliga os motores em sincronia. O inimigo para um longo descanso matinal. Centenas de soldados cansados saltam com alívio da blindagem empoeirada. Eles se sentem em absoluta segurança, estando profundamente dentro de sua própria retaguarda operacional. O pesado blindado de Gromov rasteja de forma absolutamente silenciosa, em marcha lenta mínima, para dentro de uma densa cortina de árvores em uma elevação dominante. Começa o trabalho penoso e minucioso de camuflagem total. 46 toneladas de metal anguloso precisam ser completamente dissolvidas na paisagem florestal. A tripulação trabalha em silêncio absoluto, esfolando as palmas das mãos até sangrar nos galhos rígidos de carvalho. Cada detalhe saliente da casamata, cada roda de apoio, é cuidadosamente coberta por uma camada espessa de folhagem fresca. O longo canhão do obuseiro é firmemente envolvido por uma rede de camuflagem suja. Gromov, rastejando de barriga,
verifica pessoalmente cada centímetro do lado voltado para o inimigo. A gigantesca máquina de morte funde-se inteiramente com a floresta. O largo freio de boca repousa exatamente no cruzamento das estradas de terra no vale. O canhão aponta diretamente para a densa concentração de blindados inimigos. A arma está carregada. A espera pela morte inevitável começa. A lente ótica da mira panorâmica comprime o espaço impiedosamente. Através do espesso vidro blindado, Ivan Gromov varre metodicamente o fundo da profunda depressão florestal. O ar sobre a estrada de terra empoeirada vibra densamente com o calor monstruoso de dezenas de motores esfriando. O pesado blindado soviético paralisou na encosta íngreme, absolutamente imóvel, fundido para sempre ao maciço florestal. Os dedos do comandante giram milímetro a milímetro o volante de ajuste de precisão. O retículo preto desliza suavemente pelos flancos blindados cinzentos das máquinas inimigas. De repente, o visor para bruscamente. Gromov para de respirar. Perto do veículo de comando principal, está um homem com a túnica preta desabotoada. A óptica alemã de alta qualidade aproxima impiedosamente o rosto arrogante. Cabelos ruivos, sombras profundas e nítidas sob os olhos frios, o brilho fosco da cruz de ferro no pescoço. Major Weber, o carrasco. O mesmo oficial que, a sangue frio, deu a ordem para queimar vivas centenas de mulheres e crianças em um celeiro trancado. O dedo indicador de Gromov repousa instintivamente no metal frio do mecanismo de disparo. Um impulso fisiológico primitivo exige esmagar o gatilho imediatamente. Um leve clique enviaria no ato a morte pesada direto para o peito do assassino. Mas o cálculo frio de engenheiro esmaga de forma bruta e implacável a fúria humana. Gromov, com um enorme esforço de vontade, afasta o dedo trêmulo do gatilho. Um tiro solitário destruiria o major, mas dispersaria imediatamente toda a enorme divisão. A infantaria inimiga se abrigaria instantaneamente nas irregularidades do terreno. Os tanques se espalhariam rapidamente pela floresta, e a máquina solitária e desajeitada dos suicidas seria inevitavelmente destruída por fogo de flanco. A tarefa não consiste em uma vingança pessoal banal. A missão de combate exige a aniquilação total e absoluta de toda a coluna mecanizada. O inimigo deve adensar suas fileiras ao máximo. O comandante obriga-se a suportar, transformando seu próprio ódio em cálculo tático frio. O vale abaixo respira uma calma enganosa. A coluna blindada alemã relaxa definitivamente na longa parada. A divisão de elite sente-se em absoluta segurança, estando profundamente em sua própria retaguarda operacional. Os soldados retiram em massa suas túnicas empoeiradas e encharcadas de suor, expondo as costas brancas e sujas ao sol escaldante. Eles gargalham alto, recostados preguiçosamente nas rodas de apoio quentes de seus tanques pesados. As marmitas de alumínio dos soldados tilintam sonoramente. Os inimigos devoram vorazmente carne enlatada aquecida, passando generosamente de mão em mão cantis metálicos com schnapps forte. A distância reduziu-se ao mínimo crítico. Através das escotilhas hermeticamente fechadas do pesado blindado, nos momentos de rajadas de vento, ouvem-se claramente fragmentos da fala gutural estrangeira. Essa negligência monstruosa do inimigo transforma-o rapidamente em um alvo coletivo ideal. A técnica se aglomera em um amontoado apertado, bloqueando completamente as rotas de manobra possível. Dentro da casamata blindada lacrada, a temperatura rompe rapidamente todos os limites fisiológicos de sobrevivência. O sol de julho aquece impiedosamente as 46 toneladas de espesso aço blindado dos Urais. O espaço confinado transforma-se em uma verdadeira fornalha industrial. O oxigênio queima quase completamente. Não há fisicamente o que respirar. O suor denso, acre e salgado, inunda os olhos, corrói impiedosamente a córnea inflamada pela insônia e corre em riachos pegajosos por dentro do colarinho dos pesados macacões de lona. A tripulação funde-se completamente com o metal incandescente da máquina. 5 organismos humanos vivos renunciam voluntariamente ao direito ao menor movimento.
Qualquer batida descuidada de um salto ferrado contra o piso de aço estriado ecoaria imediatamente através do casco e revelaria a emboscada. Os homens transformam-se em apêndices silenciosos e estáticos do sistema de artilharia. A enorme e maciça culatra de aço do canhão de calibre 152 mm ocupa boa parte do apertado compartimento de combate. O municiador apoia o peito úmido pesadamente contra a culatra, tentando acalmar a batida frenética do coração. Seus antebraços fortes estão cobertos de hematomas arroxeados recentes e escoriações profundas do trabalho físico infernal com as munições pesadas. 40 quilos de aço já estão no cano. Culatra fechada. O sussurro seco do municiador, impregnado de um ódio tóxico concentrado, arranha o silêncio mortal e vibrante da casamata. Esperamos sua palavra. Vamos despedaçá-los, comandante. Sua região lombar, castigada pelo esforço, queima com um fogo insuportável. Os músculos dos braços sofrem cãibras violentas devido à tensão constante e monstruosa, mas os dedos ensanguentados e negros de fuligem de pólvora já estão agarrados firmemente à próxima granada explosiva pesada, que repousa no suporte de munição. Ele está pronto para enfiá-la no cano quente, no mesmo segundo em que ocorrer o primeiro recuo. A pressão psicológica dentro da máquina estática atinge seu ponto crítico. O ar confinado literalmente vibra, esticando-se como uma corda grossa de violão um instante antes do rompimento inevitável. Cada segundo extra desta espera agonizante multiplica matematicamente o risco de um fracasso fatal. Gromov olha fixamente pela ocular. O plano de engenharia funciona com uma perfeição absoluta e assustadora. Oficiais de toda a imensa coluna aproximam-se preguiçosamente do tanque de comando de Weber. Eles se reúnem em um grupo denso para discutir a rota. Ao lado deles, estaciona pesadamente um enorme caminhão-tanque, cheio até a borda com combustível. Os blindados inimigos alinham-se lado a lado. O caminhão-tanque carrega toneladas de gasolina de alta octanagem. Um impacto direto de uma granada explosiva nesse tanque de paredes finas criará instantaneamente uma explosão volumétrica de potência colossal. O líquido em chamas inundará inevitavelmente os compartimentos dos motores das máquinas vizinhas, forçando-as a detonarem uma reação em cadeia. Gromov desloca o retículo da mira do peito do odiado major, diretamente para o flanco convexo do caminhão de combustível. A vingança pessoal recua para o segundo plano, dando lugar à eficiência pura e destrutiva. O fogo deve queimar todos, sem exceção. Gromov inspira lentamente para dentro dos pulmões ardentes o ar escaldante, com cheiro de óleo de máquina e suor. O dedo repousa novamente no gatilho. Os músculos do antebraço se tensionam, prontos para vencer para sempre a resistência do metal. Falta exatamente uma batida surda do coração para a ordem ser dada. O fio da tensão estica-se ao limite absoluto, pronto para estourar com um estalo ensurdecedor. Mas, de repente, um raio brilhante do sol do meio-dia atravessa a folhagem densa do carvalho secular. Um imprevisto repentino quebra a física ideal da emboscada. O movimento imperceptível do astro celeste muda inexoravelmente o ângulo de incidência dos raios. Um único raio de sol incontrolável atravessa a copa densa do carvalho. O foco de luz atinge com precisão cirúrgica a lente aberta da mira panorâmica. O vidro espesso de múltiplas camadas funciona como um espelho óptico perfeito. Um reflexo brusco, de um branco ofuscante, dispara debaixo da rede de camuflagem empoeirada. O golpe de luz atinge diretamente a depressão sombreada. Uma sentinela alemã junto ao último blindado de transporte para no meio do passo. O clarão atinge seus olhos diretamente. O mecanismo de reconhecimento de ameaça dispara instantaneamente. O soldado deixa cair o cantil metálico no chão. A água espalha-se na poeira seca. O inimigo grita loucamente, arrancando freneticamente do ombro a pesada submetralhadora. A arma sacode nas mãos suadas. Uma longa rajada de chumbo perfura às cegas a cortina de árvores. Galhos grossos cortados pelas balas caem pesadamente sobre a blindagem frontal do blindado soviético.
A camuflagem foi definitivamente perdida. O silêncio morre com o estalo seco da madeira partindo. A ilusão de segurança absoluta dissolve-se na fumaça acre dos primeiros tiros. Toda a imensa coluna inimiga estremece como um único organismo vivo. O riso interrompe-se instantaneamente. Os soldados inimigos, com um rosnado gutural, largam as marmitas, derrubam caixas de munição e agarram as carabinas aquecidas pelo sol. A massa cinzenta da infantaria dispersa-se rapidamente atrás das lagartas de aço dos tanques. O inimigo, com um rugido, inicia um movimento tático rápido em costa acima, direto para a fonte do reflexo. Dentro da casamata apertada e abafada, o rádio pesado ganha vida bruscamente. O alto-falante espelha um estalo ensurdecedor de interferência estática e a voz distorcida pelo pânico de um radiooperador do Estado-Maior. O éter é preenchido densamente por uma diretriz urgente do comando. Os observadores do batalhão detectaram a exposição da posição de tiro. A ordem do Estado-Maior soa categórica e dura. Retirada imediata, posição totalmente comprometida, aplicar cortinas de fumaça e recuar para a linha de defesa reserva. Gromov arranca da cabeça o capacete de rádio molhado de suor. O grosso fio de borracha estica-se como uma corda e solta-se com um estalo seco do conector do painel. O comandante corta definitivamente o canal de comunicação com o mundo exterior. A subordinação militar é lançada no abismo. Sua mão, em uma luva de lona suja, pousa na pesada alavanca da escotilha da torre. Um puxão brusco para baixo. A espessa placa de aço solta-se da trava superior. Um impacto metálico ensurdecedor sela definitivamente os 5 tanquistas no espaço confinado e incandescente. As trancas estalam, cortando as rotas de fuga. Comandante, ordem direta para retirar. Fomos descobertos. A infantaria está flanqueando pela esquerda. Grita o motorista, perdendo a voz. Suas mãos golpeiam freneticamente as alavancas rígidas das embreagens laterais, preparando-se para arrancar a pesada máquina do esconderijo. Vou acionar o motor de arranque. Vamos recuar. Não mova a máquina. Mantenha as rotações no zero. Corta Gromov com dureza. Sua voz sobrepõe-se ao tilintar crescente das armas inimigas que avançam lá fora. Vamos resistir até a morte. Eles vão nos queimar com Panzerfausts a queima-roupa. A distância diminui a cada segundo. O municiador pressiona as costas molhadas contra o suporte de munição de ferro. O canhão está apontado para o alvo principal. A retirada está cancelada. Cumpram a missão. O tom frio do comandante, desprovido de qualquer emoção, paralisa instantaneamente o pânico da tripulação. Gromov transforma-se em uma barreira intransponível. O motorista golpeia as alavancas com força, mas tira os pés dos pedais. O motor permanece em silêncio. A fresta entre a borda da escotilha do comandante, fechada às pressas, e o teto da casamata blindada é de apenas alguns milímetros. A trava interna, não totalmente apertada, deixa uma abertura minúscula. Uma bala perdida de uma metralhadora alemã encontra essa vulnerabilidade matemática. O chumbo atinge em alta velocidade a inclinação da folha de blindagem temperada. A bala deforma-se com um impacto terrível, perde completamente o revestimento, mas mantém uma energia cinética colossal. Um pedaço distorcido e serrilhado de metal incandescente voa com um assobio para dentro do espaço apertado do compartimento de combate. O estilhaço quente perfura com um estalo úmido o tecido grosso da túnica do comandante. O pedaço de chumbo crava-se profundamente no ombro esquerdo de Gromov, estilhaçando o osso da articulação. O impacto cinético derruba o engenheiro. Suas costas batem com um baque surdo na maciça culatra de aço do obuseiro. O sangue escuro e denso encharca instantaneamente a farda. Gotas vermelhas escorrem pelo antebraço, pingando sonoramente no piso de ferro estriado do blindado. O choque traumático tenta desligar sua consciência. Gromov bloqueia a dor com um puro esforço de sua psique destruída. A adrenalina queima a fraqueza física. Ele, arquejando entre dentes cerrados, empurra-se para longe da culatra fria.
o comandante dá um passo firme à frente, ignorando completamente o braço esquerdo que pende como um chicote. A mão direita saudável fecha-se em um punho de pedra. O engenheiro levanta o braço e golpeia com toda a força os nós dos dedos contra o aço blindado acima da cabeça do artilheiro. Fogo! O rugido animalesco de Gromov rompe os tímpanos da tripulação, sobrepondo-se ao clamor da infantaria inimiga que ataca. O silêncio morto, esticado ao limite, explode em 1000 pedaços. O municiador, com um grito, salta para longe do canhão, para o canto da casamata. O artilheiro, com todo o peso do corpo, esmaga o rígido pedal de disparo. O pesado percutor de aço bate com um estalo na espoleta de cobre. A enorme mistura de pólvora presa no estojo detona instantaneamente. A colossal pressão excessiva dos gases em expansão expulsa o projétil do longo cano raiado com uma força monstruosa. 46 toneladas de blindagem dos Urais estremecem com um recuo insuportável. O cano de várias toneladas realiza um recuo brusco e avassalador para trás, inundando a casamata com um calor insuportável. O motorista esmaga o botão de partida. O motor a diesel de 12 cilindros explode em um rugido ensurdecedor, lançando ao céu uma nuvem densa de fumaça negra. O ponto de não retorno foi definitivamente ultrapassado. O impacto do calibre 152 mm rasga o denso espaço de verão com um estalo ensurdecedor. O recuo de várias toneladas enterra as largas lagartas de aço do blindado profundamente no solo macio da floresta. O projétil explosivo de 40 quilos percorre a curta distância em frações de segundo. O cálculo matemático do engenheiro funciona com uma precisão monstruosa e absoluta. O bloco mortal choca-se com um uivo surdo exatamente contra o flanco convexo do pesado caminhão-tanque militar, estacionado bem no centro da densa concentração de veículos inimigos. A espoleta de impacto inicia instantaneamente a detonação. O aço fino da cisterna rompe-se como um tambor esticado demais. Toneladas de gasolina de alta octanagem passam instantaneamente para um estado de aerossol finamente disperso e inflamam-se com a explosão primária. A depressão florestal transforma-se em um segundo em um caldeirão ruginte de chamas a 2000 graus. A explosão volumétrica de potência colossal gera uma onda de choque densa, que quebra com um estalo os troncos grossos das árvores seculares nas bordas do desfiladeiro. O redemoinho de fogo queima vorazmente o oxigênio, criando uma zona de vácuo mortal. As chamas cobrem instantaneamente os tanques de comando que estão próximos. A reação em cadeia inicia-se sem a menor demora. A blindagem lateral superaquecida rompe-se nas costuras de solda. A munição detonada dentro do veículo alemão principal arranca a torre de várias toneladas com um rugido surdo. A maciça estrutura de aço voa 10 metros para o alto, girando loucamente na fumaça preta e densa, e desaba com um estrondo avassalador, diretamente sobre o teto do blindado de transporte vizinho. O metal pesado esmaga instantaneamente o veículo como se fosse uma folha de papel, junto com a tripulação bloqueada lá dentro. Dentro da casamata apertada e aquecida ao limite do blindado soviético, começa um carrossel infernal, rítmico e louco. O municiador trabalha muito além dos limites fisiológicos das capacidades humanas. Explosiva! Vai! Arqueja Gromov, pressionando com força com a mão esquerda a ferida que sangra abundantemente no ombro perfurado. Pronto! Ruge o municiador, enfiando o projétil na culatra com força. Direita 005, na concentração de infantaria. Fogo! Os nós dos dedos do municiador estão transformados em uma massa sangrenta, contra o metal bruto do coletor de estojos. Os músculos das costas sofrem uma cãibra selvagem e paralisante, mas o ritmo monótono da destruição total não se interrompe por um segundo. Mais um tiro avassalador faz as 46 toneladas de aço dos Urais estremecerem convulsivamente. O mecanismo de extração cospe com um tilintar o estojo de latão fumegante e incandescente no piso de ferro,
No ar do compartimento de combate fechado, queimam-se instantaneamente os últimos restos de oxigênio. Não há absolutamente o que respirar. A tripulação inala vorazmente a fuligem acre da pólvora, rasgando os pulmões com uma tosse seca. O municiador agarra cegamente o próximo projétil pesado do suporte. A cadência de tiro atinge valores impensáveis para um sistema de artilharia pesada. A onda de choque de cada tiro próprio golpeia cruelmente os tímpanos, fazendo o sangue denso escorrer lentamente dos narizes e ouvidos dos tanquistas. A monstruosa força destrutiva do grande calibre do Zveroboi, ao disparar por mira direta, não deixa ao inimigo nenhuma chance de salvação. Os estilhaços funcionam como um triturador industrial gigantesco e implacável. O corpo de ferro fundido da maciça granada explosiva, ao detonar, desintegra-se em milhares de fragmentos de aço afiados como navalhas e aquecidos ao rubro, que voam a velocidades supersônicas. Eles perfuram, como se fosse papel molhado, a blindagem fina dos veículos semilagartas alemães. Rasgam com um guincho as grossas lagartas de aço dos tanques médios, paralisando definitivamente seu movimento tático. A infantaria alemã literalmente evapora nos epicentros das explosões contínuas. A depressão florestal é preenchida por gritos primitivos e agudos de um horror insuportável. Homens queimando vivos correm em pânico cego entre as carcaças em chamas dos blindados, tentando desesperadamente apagar de si mesmos as chamas pegajosas do combustível. Mais uma explosão certeira de 152 milímetros interrompe imediatamente seus sofrimentos, transformando os corpos biológicos em uma fina poeira sangrenta que se deposita densamente sobre a terra calcinada. O combustível diesel em chamas espalha-se em largos rios pelo fundo do desfiladeiro, não deixando a infantaria nem um único pedaço de solo firme e salvador. Perfurante! Naquele que foge pela encosta! A voz do comandante ressoa como metal frio, através do estrondo ensurdecedor e contínuo das explosões. Tiro! O artilheiro esmaga o pedal rígido com todo o seu peso. O pesado bloco perfurante rasga com um estalo seco o compartimento do motor do tanque, que tentava escapar da armadilha. O motor do inimigo inflama-se com uma luz branca ofuscante, das grades do radiador, e rompem com um rugido longas línguas de fogo. O cerco de fogo fecha-se hermeticamente. Não existe mais saída da depressão fatal. As rotas de retirada tática estão definitiva e permanentemente bloqueadas pelas carcaças em chamas e irremediavelmente retorcidas dos veículos da frente e da retaguarda. No limite deste inferno flamejante criado pelo homem, ocorre o colapso absoluto e total do comando inimigo. O Major Weber, atordoado pela concussão e tendo escapado por milagre de um impacto direto nos primeiros segundos do massacre, cai pesadamente de joelhos na lama viscosa, abundantemente misturada com sangue e cinzas quentes. Sua túnica está rasgada em pequenos farrapos, seu rosto distorcido está coberto por uma fuligem preta e gordurosa. O carrasco, que outrora deu a ordem a sangue frio para queimar vivas pessoas indefesas, agora soluça histericamente, sem parar. Ele olha com olhos arregalados, completamente enlouquecidos pelo terror animal, enquanto sua invencível divisão de elite queima viva sob a tempestade contínua de fogo certeiro. 230 soldados perfeitamente treinados desaparecem nas chamas vorazes, sem deixar vestígios. Nenhuma tática complexa, nenhum heroísmo militar. Apenas a física bruta e implacável de uma explosão direcionada. Gromov não sente em seu íntimo o menor triunfo, nem o tão esperado alívio. Como um mecanismo de precisão, desprovido de qualquer emoção humana, ele continua a berrar metodicamente as coordenadas dos novos alvos. O sangue espesso de seu ombro perfurado abandona o corpo exaurido em jatos, inundando o piso de aço estriado. Granada de fragmentação! No centro! Fogo! A pesada culatra fecha-se com um estalo seco. Outro impacto colossal sacode o ar incandescente. A máquina massiva, disparo após disparo, tritura metodicamente a coluna condenada, transformando-a em escória fumegante e imóvel. O bloco de aço da culatra golpeia o vazio,
cuspindo com um tilintar surdo o último estojo fumegante no chão de ferro. O mecanismo de extração atinge o metal em brasa, agora sem munição. O enorme estoque de projéteis está completamente esgotado. Um silêncio ensurdecedor e antinatural cai instantaneamente sobre a baixada florestal calcinada, pressionando os tímpanos com mais força que uma coluna atmosférica. A tripulação é atingida por uma cãibra agonizante, devido à queda brusca na pressão acústica. O ronco do motor diesel de 12 cilindros engasga, perde o tempo e finalmente morre. A máquina de 46 toneladas estanca na encosta, expelindo um vapor denso e azulado de seus radiadores superaquecidos. Lá embaixo, não resta mais nada de uma divisão de tanques. No fundo do desfiladeiro, fumega um descampado colossal, reduzido a cinzas. O metal incandescente esfria com um estalido seco e asqueroso. A fumaça preta, densa e acre da borracha em chamas das bandas de rodagem cobre a terra mutilada como um tapete espesso. O ar vibra pesadamente com a radiação térmica residual, distorcendo a perspectiva. Em vez da temível armada mecanizada, restaram na baixada apenas montanhas de ferro disforme e retorcido, poças profundas de alumínio derretido e toneladas de cinzas fumegantes. A guerra aqui terminou com a destruição física absoluta da matéria. O fogo devorou o material orgânico sem deixar resíduos. As lagartas largas das máquinas alemãs fundiram-se permanentemente ao solo vítreo e calcinado. As barras de torção da suspensão, superaquecidas, estouram com gemidos longos e surdos de aço se partindo. A terra está coberta por uma camada espessa de fuligem preta e gordurosa. Nenhum triunfo. Apenas a fria constatação mecânica da aniquilação total do inimigo. Dos 230 carrascos profissionais, apenas 3 sobrevivem fisicamente. Instintos biológicos básicos de autopreservação fazem com que esses corpos queimados se movam debilmente. Eles rastejam lentamente debaixo da blindagem frontal colapsada de um transporte de pessoal incendiado. Os soldados da Wehrmacht perderam para sempre a aparência humana. Seus tímpanos estouraram devido às variações monstruosas de pressão nas explosões volumétricas dos projéteis de alto explosivo. Atordoados, privados da audição e da razão, os ocupantes rastejam de 4 sobre as cinzas escaldantes. Ganem baixinho, como animais, tomados por um terror insuportável, deixando sulcos de sangue úmido no campo de cinzas. Os rostos estão cobertos por uma crosta rígida de fuligem e sangue coagulado. A infantaria de elite está quebrada psicologicamente e destruída fisicamente. Tateiam cegamente com as mãos queimadas os pedaços incandescentes de blindagem, queimando a carne até o osso, mas não sentem dor alguma. O sistema nervoso central foi calcinado por um choque traumático extremo. Suas mentes ficaram para sempre presas naquele cerco de fogo, esmagadas impiedosamente pelo poder cinético da artilharia soviética. 2 horas depois, um grupo de reconhecimento soviético surge furtivamente na colina dominante. Os batedores paralisam em silêncio na borda do desfiladeiro. Combatentes experientes ficam estupefatos com a escala da destruição. Eles veem o canhão autopropulsado camuflado, com suas lagartas pesadas cravadas na encosta íngreme. O cano longo da arma escureceu e cobriu-se de fuligem devido ao superaquecimento crítico. A espessa rede de camuflagem foi completamente consumida pelos gases da pólvora que escapavam pelo freio de boca. Os batedores sobem cautelosamente na blindagem frontal da máquina. O metal queima as palmas das mãos, mesmo através do tecido grosso das luvas. O comandante do grupo golpeia com força a escotilha de comando, travada com a coronha metálica de sua submetralhadora. As travas de aço cedem com um rangido pesado. A tampa maciça cai para trás. Do interior escuro da cabine, um fedor concentrado de pólvora, isolamento derretido e sangue atinge o rosto dos soldados. Dentro do apertado compartimento de combate, reina a escuridão. A tripulação jaz sobre o coletor de estojos em um desmaio profundo, causado por hipóxia severa e concussões. Os soldados retiram com enorme dificuldade o corpo inerte de Ivan Gromov. O engenheiro sangra continuamente. O uniforme de lona está encharcado por uma substância vermelha e pegajosa.
O ombro esquerdo é uma massa triturada de fragmentos de ossos e músculos rasgados. O pulso na carótida é quase imperceptível. Mas o cérebro, atingido por um choque profundo, recusa-se a interromper o algoritmo de destruição. Os lábios pálidos do comandante movem-se incessantemente. Ele continua a sussurrar para o vazio da floresta as coordenadas matemáticas exatas dos alvos e ordens para o apontador, preso para sempre nos segundos do contacto de fogo. A destruição física da coluna mecanizada desencadeia uma reação em cadeia devastadora, muito além da linha de frente. Uma onda de choque de pânico gélido atinge rapidamente os gabinetes do Estado-Maior em Berlim. A interceptação de rádio dos relatórios fragmentados e histéricos do Major, que morria sob o fogo, chega à mesa do alto comando da Wehrmacht. As linhas secas dos documentos alemães constatam impassivelmente um fato inacreditável. Uma divisão de tanques completa foi varrida da face da terra em poucos minutos de combate. Nenhum ataque aéreo massivo, nenhuma preparação de artilharia em larga escala. Apenas uma máquina pesada camuflada e o cálculo de engenharia preciso de uma emboscada. Os analistas do Estado-Maior inimigo entram em estupor. Nos gabinetes protegidos, nasce um medo animal diante da engenharia de blindado soviética, diante do monstro de aço capaz de reduzir unidades de elite a pó cinzento. A implacabilidade rígida do metal dos Urais quebra o plano estratégico alemão. A retribuição foi consumada, deixando para trás apenas montanhas de cinzas esfriando. O cheiro forte de fenol e sangue coagulado atinge as narinas. O teto branco do hospital flutua diante dos olhos. Ivan Gromov retoma a consciência com dificuldade. O ombro esquerdo está imobilizado por uma bandagem apertada. Uma dor pulsante atravessa seu corpo a cada respiração irregular. A porta pesada range. Um general entra na pequena enfermaria com passos firmes. Em sua túnica de gala, uma estrela de ouro brilha opacamente. O alto comando veio pessoalmente condecorar o comandante pela destruição sem precedentes de uma coluna inteira de tanques. O general estende um estojo de veludo aberto com a mais alta condecoração do Estado. Gromov vira a cabeça lentamente. Seus olhos estão absolutamente mortos. É o olhar de um homem que vê através da matéria viva. A mão direita do engenheiro, coberta por queimaduras recentes, levanta-se pesadamente. Um golpe seco e curto no pulso do general. O estojo de veludo voa para o lado. A medalha de ouro cai no chão de madeira com um tilintar metálico surdo. O general paralisa. Um silêncio pesado e sufocante paira na enfermaria. A recusa da condecoração quebra a lógica dos regulamentos. O general sai em silêncio. 1 minuto depois, um oficial do serviço de segurança, vestindo uma túnica sem insígnias, entra rapidamente. Ele estala as travas metálicas de uma pasta de papelão estufada e puxa um banco rígido para junto da cama de ferro. Começa um interrogatório implacável. O senhor abandonou por conta própria uma linha de defesa estratégica. Ignorou uma ordem direta de retirada. Colocou em risco o equipamento do Estado. A voz do agente corta o ar como uma navalha de gelo. Quais foram seus verdadeiros motivos? Gromov senta-se na cama com um solavanco brusco. Os pontos cirúrgicos no ombro estouram com um estalido seco. Sangue escuro brota instantaneamente através das bandagens brancas, manchando a camisola hospitalar. Ele ignora a dor. O rosto do engenheiro transforma-se em uma máscara de pedra. Eu não estava cumprindo uma missão de combate. Eu não estava defendendo uma linha. A voz de Gromov soa monótona, sem nuances emocionais. Eu cacei deliberadamente a 23ª Divisão de Tanques. Cometi o extermínio planejado de 230 homens. Eles queimaram vivas minha esposa e minha filha. Aquela foi minha execução particular. Eu os calcinei até as cinzas. Agora ponham-me no paredão. Tribunal e fuzilamento. O ranger da caneta para subitamente. A rígida máquina da justiça militar colide de frente com o vazio absoluto de uma alma calcinada. O oficial levanta o olhar para o tanquista. Ele não vê um criminoso ou um desertor. Vê uma arma de matar perfeita e irremediavelmente quebrada.
O instinto de autopreservação naquele organismo foi destruído. O comando da frente precisa criticamente de um mito heróico sobre a resistência inabalável das tripulações soviéticas. Um tribunal público contra o Vingador destruiria a lenda propagandística. O sistema toma uma decisão pragmática. O incidente é abafado. A pasta é fechada. O relatório recebe o selo de ultra-secreto. 3 semanas depois, os portões do hospital abrem-se com um rangido pesado. Gromov sai sob a chuva gelada de outono. O invólucro físico foi restaurado. Os músculos rasgados cicatrizaram em queloides feios que repuxam a pele. Mas o homem interior morreu definitivamente. Do talentoso projetista de Kharkov não resta nem a sombra. A rua o recebe com uma indiferença cinzenta. Dentro do peito pulsa apenas um vácuo absoluto. O medo da morte está atrofiado. Não há mais dor física, nem piedade humana. O mecanismo biológico entra em modo autônomo. O comando devolve Gromov ao serviço. Entregam-lhe um novo canhão autopropulsado pesado. 46 toneladas de aço novo dos Urais. A nova tripulação olha para seu comandante com um terror primitivo e indisfarçável. Os jovens tanquistas sentem o frio sepulcral que emana dele. Gromov não fala com as pessoas. Comunica-se apenas através de coordenadas matemáticas secas. O menor erro do municiador não provoca um grito, mas um olhar gélido, que faz o sangue congelar. O motorista tem um medo pânico de reduzir a rotação, mesmo sob fogo pesado. A tripulação trabalha no limite da exaustão, submetendo-se rigidamente à vontade silenciosa do comandante. A pesada máquina se põe em movimento. Começa uma marcha da morte longa, mecânica e implacável. O blindado de Gromov transforma-se em um fantasma impiedoso no campo de batalha. A máquina, metodicamente, esmaga as trincheiras inimigas com suas lagartas largas. Projéteis de 152 mm trituram casamatas de concreto em pó cinzento. Gromov não sente alegria. Ele não sai da cabine apertada por semanas. O cheiro acre de pólvora e combustível diesel substituiu para sempre o oxigênio para ele. Os meses fundem-se em uma única faixa sangrenta. A Ucrânia Ocidental é substituída pela Polónia. As lagartas rasgam o asfalto das estradas europeias. A avalanche de aço rola para o oeste, varrendo qualquer resistência. Gromov calcula com precisão os pontos vulneráveis na defesa inimiga. Direciona friamente a massa de metal para o centro do combate. Projéteis perfurantes rasgam a blindagem dos tanques alemães, transformando as tripulações em restos carbonizados. Primavera de 1945. As ruínas em chamas de Berlim. A capital inimiga desmorona sob os golpes esmagadores da artilharia pesada. O ar está impregnado de pó de tijolo e do cheiro pesado de incêndio urbano. O blindado de Gromov estanca no cruzamento de uma rua destruída. O motor trabalha pesadamente em marcha lenta. O comandante olha em silêncio pela fresta do visor óptico para as colunas de soldados alemães que se rendem. O inimigo foi destruído. A retribuição consumou-se em escala total. A máquina estatal militar do inimigo foi esmagada pelas lagartas de aço. Mas dentro de Gromov nada muda. As cinzas de uma família queimada viva não podem ser compensadas por milhões de cadáveres. A equação matemática da vingança não tem solução. O massacre cruel não trouxe de volta nenhuma criança. A guerra termina, mas o vazio na alma calcinada torna-se apenas maior e mais escuro. Gromov puxa a alavanca e desliga o motor. No silêncio mortal que se segue, ele ouve apenas a batida monótona de seu próprio coração vazio. O moedor de carne global de 1945 para suas mós de aço com um rangido surdo. A guerra total está oficialmente terminada. Exércitos imensos são desmobilizados. Ivan Gromov entrega o equipamento, retira o uniforme de lona impregnado de óleo e pólvora e dissolve-se na vida civil. O ex-projetista de tanques recusa cargos elevados ou privilégios. Consegue emprego como um simples engenheiro de projetos em uma fábrica de estruturas de pontes. Gromov corta todos os vínculos militares. Queima, sem abrir, as cartas de ex-companheiros.
Nunca aparece em encontros de veteranos e tranca seu passado como se fosse por uma placa de blindagem de muitas toneladas. Suas condecorações perdem o brilho no fundo de uma velha caixa de ferramentas. O ex-tanquista constrói pilares cinzentos e anônimos, verificando maniacamente cada milímetro nos desenhos de vigas civis. A máquina estatal militar trabalha com um cálculo pragmático. A tática de suas emboscadas suicidas e o algoritmo de destruição total são considerados cruéis e imprevisíveis demais para o uso em massa. O país destruído precisa de histórias luminosas sobre heroísmo e fraternidade. A história de um vingador solitário que transformou 46 toneladas de blindagem em um instrumento pessoal de execução quebra o construto ideológico. A pasta com a análise da destruição da 23ª Divisão de Tanques recebe o selo de segredo absoluto. Os arquivistas escondem os documentos nas prateleiras mais profundas dos depósitos subterrâneos do Ministério da Defesa. A matemática da morte é engavetada. O extermínio de centenas de pessoas é apagado da história oficial, tornando-se um fantasma tático inexistente. Passam-se décadas. Externamente, a vida civil segue seu curso. Gromov forma uma nova família, educa os filhos em silêncio, nina o neto nos braços. As pessoas veem apenas um velho fechado, com cicatrizes profundas no ombro. Ninguém sabe que, dentro desse invólucro envelhecido, a engrenagem continua a funcionar. O trauma não se dissolve, cobre-se com uma crosta de cinismo surdo. Todas as noites, o ex-comandante acorda em suor frio, devido ao cheiro inexistente de diesel queimado e carne tostada. As cinzas da primeira família misturaram-se permanentemente em sua consciência com as cinzas dos soldados alemães. Essa escória invisível entope suas vias respiratórias. A retribuição revelou-se uma fórmula vazia. O assassinato dos carrascos não anulou a morte de seus entes queridos. A vitalidade do organismo finalmente se esgota. Chega o estágio terminal. No leito de morte, a blindagem de décadas de silêncio sofre uma rachadura fatal. O coração desgastado bombeia com dificuldade o sangue pelos vasos estreitados. Gromov agarra convulsivamente a mão de seu neto adulto. Os olhos do engenheiro moribundo brilham febrilmente. O fardo contido por décadas irrompe em um sussurro pesado. Eu não sou um herói. A voz do velho transforma-se em uma tosse seca que rasga o peito definhado. Eu sou apenas uma máquina. Uma prensa de engenharia sem alma, que esmagou metodicamente seres humanos vivos. O neto tenta, assustado, ajeitar o cobertor, mas o velho bloqueia o movimento com o que resta de sua força. Escute-me. Eles me deram 46 toneladas de ferro. Eu cacei cada um deles. Encurralei-os friamente naquela baixada. Ordenei que disparassem contra os tanques de combustível. A respiração do velho falha, transformando-se em um estertor úmido e rouco. Eles queimaram vivos. Centenas de pessoas estouravam com a temperatura, como frascos de vidro baratos. Eu olhava pelo visor óptico e não sentia nada. Nenhuma piedade, nenhum alívio. Pensei que o fogo alheio queimaria minha dor, mas ele apenas me consumiu por dentro. As cinzas daqueles alemães não me deram paz por um único dia. Eu os destruí, mas minha esposa e minha filhinha ficaram para sempre lá, naquelas cinzas frias. Eu apenas multipliquei o número de mortos. Minha vingança não consertou nada. Tornou-se minha cruz. Carreguei esse cemitério dentro de mim por meio século. O monitor cardíaco emite um sinal sonoro contínuo e linear. O mecanismo biológico para definitivamente. A história de um feito em nome do amor, transformado em fúria destruidora, encerra-se em uma enfermaria estéril. O feito tornou-se uma maldição. Exatamente meio século após o fim do conflito, um arquivista anônimo retira os grampos enferrujados de uma pasta amarelada. O documento desclassificado é colocado sobre o vidro do scanner. O texto datilografado declara impassivelmente: Relatório de combate. Operação Emboscada de Fogo. Eficácia da destruição da força viva do inimigo, 100%. O relatório de engenharia sobre vidas destruídas
permanece como o único testemunho material desta tragédia.